Questão 1. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, vou começar pensando o seguinte. Para o produto A, qual é a probabilidade do ganhador ter comprado em fevereiro? Qual que é o total dos que compraram o produto A? Foram 60 em março, 30 em fevereiro e 10 em janeiro. O total é 100. Quantos fizeram a compra em fevereiro? 30. Então, a probabilidade do comprador do produto A sorteado ter feito a compra em fevereiro é de 30 para 100. Agora, para o produto B. Vamos fazer a conta aqui. No denominador, a gente bota o total. Qual que foi o total dos que compraram o produto B? Foram 20 em janeiro, 20 em fevereiro e 80 em março. A gente tem aqui, então, um total de 120. Desses 120, 20 fizeram a compra em fevereiro. Para a gente ir lá para a nossa conta, a gente já pode até fazer o seguinte, ó, cortar e cortar. Então, o nosso A a gente vai pensar como 3 décimos. E aqui no B também, pode dividir por 10 e por 10, vai ser como 2 dozeavos. Então, a gente quer saber a probabilidade de acontecer isso e isso. São eventos independentes, a gente multiplica as duas. Então, 3 décimos vezes 2 dozeavos. Bom, olha que legal. 3 vezes 2 é 6, certo? Então, aqui a gente vai ter 6 e no denominador 10 vezes 12. Por que eu não multipliquei o denominador ainda? Para poder cortar esse 6 com esse 12. Fica 2 aqui, fica 1 aqui. Então, isso aqui é 1 e 10 vezes 2, 20. Bom, a gente podia até ter multiplicado, né, variavelmente. Dá 1 vinteavos, letra A. Ok, questão 2. O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito é de 0,2%. Então aqui, ó, a probabilidade de ele ser defeituoso, 0,2%. Logo, a probabilidade de ele não ter defeito, que é o que eu vou chamar de ser perfeito, é de 99,8%. Tá legal. Se ela acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual a probabilidade de ele sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? É uma clássica questão de probabilidade binomial, mas a gente não precisa necessariamente da fórmula da probabilidade binomial. Vamos pensar, entre os 4 aparelhos a gente pode ter o seguinte. Vou colocar aqui os 4, 2, 3, 4. Pode ser defeituoso, defeituoso, perfeito, perfeito. A probabilidade desse aqui ser defeituoso é 0,2%. Defeituoso, 0,2%. Perfeito, 99,8%. E perfeito, 99,8%. Então, multiplicando isso, o que a gente vai ter? 0,2% ao quadrado, que é o 0,2% vezes 0,2%, multiplicado por 99,8% ao quadrado. Essa é a probabilidade da gente ter defeituoso, defeituoso, perfeito, perfeito. Mas é claro que eles podem trocar de ordem. Poderia ser defeituoso, perfeito, perfeito, defeituoso. Ou perfeito, defeituoso, defeituoso, perfeito. De quantas formas a gente pode permutar esses aqui? E lembrando, a fórmula ela vem da ideia da combinação, mas você pensar em combinação ou permutação aqui dá no mesmo, né? Eu estou pensando em permutar. Estou permutando 4 elementos com repetição de 2 e 2. Portanto, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2,
2 fatorial é 2. 2 vezes 2, 4. Isso aqui, então, é igual a 6. Então, tem 6 formas de eu permutar esses telefones. Qual que era a outra interpretação? Seria eu escolher 2 lugares para colocar esses 2 defeituosos aqui. Então, seria uma combinação entre 4 lugares, tem que escolher 2, né? Aí, pela fórmula da combinação, você pega o n fatorial dividido pelo p fatorial e n menos p fatorial. A gente chega exatamente na mesma conta. Então, a gente tem 6 formas de distribuir esses 4 aparelhos e em cada uma a probabilidade é aquilo que a gente calculou antes. 0,2% ao quadrado vezes 99,8% ao quadrado. Temos aí gabarito letra C. Questão 3. Uma prova possui 30 questões de múltipla escolha. Cada questão possui 5 itens, dentre os quais é sempre um único item correto. Se João acertou todas as 26 questões que sabia resolver e marcou aleatoriamente todas as que não sabia, qual a probabilidade de ele errar no máximo uma questão? Errar no máximo uma questão, a gente vai pensar aqui em ou ele erra 0 questões ou ele erra uma questão. Essa primeira conta aqui vai ser mais fácil. Vou fazer isso daqui em azul. São 4 questões que ele chutou. Então, primeira questão, segunda questão, terceira questão e quarta questão que ele chutou. Se ele vai marcar certa, certa, certa e certa, bom, são 5 alternativas em cada questão. Qual que é a probabilidade dele marcar certa? 1/5. Certa, 1/5. Certa, 1/5 e certa, 1/5. A gente multiplica isso aqui. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 625. Agora, eu vou fazer o outro cálculo, que é de ele errar uma. Então, dessas 4 questões, vamos interpretar o seguinte, ó. 2, 3 e 4. Vou começar pensando em certa, certa, certa e errada. A probabilidade dele acertar é 1/5, acertar 1/5, acertar 1/5 e errar 4/5. Afinal de contas, se das 5 alternativas uma é correta, então são 4 incorretas. Então, essa probabilidade aqui, quando a gente multiplicar, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 4 é 4, e 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 625. Lembrando, essa errada pode ser essa, ou essa, ou essa, ou essa. Então, são 4 possibilidades diferentes para a gente colocar. Como isso daqui a gente pode... Essas 4 questões a gente pode reordenar de 4 formas. A gente poderia ter a errada aqui, então seria certa, certa, certa aqui. A errada poderia ser essa, seria certa, certa e certa. E a errada poderia ser essa aqui, errada, certa, certa, certa. A probabilidade aqui vai ser 4/625 avos. A probabilidade aqui é 4/625 avos. Então, em cada um desses, a probabilidade é sempre 4/625 avos. Então, essa probabilidade a gente vai ter que pegar aí, multiplicar por 4. Isso dá 16/625 avos. Então, a probabilidade de ele errar no máximo uma questão é a probabilidade de ele errar nenhuma, que a gente calculou em 1/625 avos, mais a probabilidade de ele errar uma, que a gente calculou em 16/625 avos. É a adição de frações com denominadores iguais. A gente mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais 16, 17. Gabarito letra D.
Questão 4. Carros que saem da cidade A rumo a algumas cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade a outra. Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de A a F. Então vamos pensar o seguinte: para o carro ir de A até F, ele pode fazer o quê? Ele pode vir de A até C e depois de C para F. Bom, a probabilidade dele vir de A para C é 0,2. A probabilidade de ele ir de C para F é 0,6. Multiplicando essas duas, a gente tem 0,12. Essa é a probabilidade dele ir de A até F passando por C. Agora, existe a possibilidade dele ir de A para B, de B para D, de B para D e depois de D para F, esse caminho em azul. Qual é a probabilidade dele ir de A para B? 0,8. A probabilidade de ir de B para D, 0,9. E a probabilidade de ir de D para F, 0,3. Bom, por que eu multiplico? Porque elas são eventos independentes. Foi de A para B, aqui tanto faz se ele vai para D ou para C. São eventos independentes. 0,8 vezes 0,9 é 0,72, vezes 0,3 é 0,216. E a gente não pode ignorar ainda um terceiro caminho, que é o seguinte: ele pode vir de A para B, de B para C e de C para F. Tem ainda esse caminho rosa que a gente tem que tomar o cuidado de não esquecer. De A para B, 0,8. De B para C, 0,1. E de C para F, 0,6. Isso aqui dá 0,048. O que eu vou fazer agora é somar essas probabilidades. Então eu vou colocar aqui, 0,12, 0,216, 0,048. A gente vai somar todas elas, lembrando que aquilo era vazio. 6 e 8, 14, vai 1. 1 e 2, 3, 4, 8. 1 e 2, 3. 0,384 ou 38,4%. Essa aí é a solução da questão da FUVEST. Agora, questão 5. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil. Cara, eu juro que essa cadela estava em silêncio até agora. Eu estava editando outro vídeo e ela estava na santa paz de Deus. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada uma das perguntas em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, então 20 perguntas, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. 25% eram fáceis. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar, aleatoriamente, uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Aí a questão pede para a gente qual é a quantidade de perguntas de nível fácil que ele tem que acrescentar na urna. Então, são 20 perguntas que tem aí por enquanto, e dessas 20, 25% são fáceis. 25% são fáceis. Bom, 25% é um quarto. O que eu quero te dizer? Se eu penso aqui em
em um total, tá? E divido ele em 4 partes iguais. Opa, o botão errado. E divido ele em 4 partes iguais. Bom, isso aqui é 1/4 do total, certo? Agora, se eu pego 100% e divido em 4 partes iguais, aqui eu vou ter 25% do total. Conclusão, 1/4. Opa! Conclusão, 1/4 de algo é 25% dessa coisa. Por que isso? Porque 25% de 20, o jeito mais fácil da gente fazer isso, 25% de 20, é pensar que isso aqui é 1/4 de 20. Se você divide o 20 em 4 partes iguais, cada parte dessas é 5. Tá? Então a gente tinha aí 5 perguntas fáceis e o restante, as outras 75%, são 15, né? São médias ou difíceis. Bom, o nosso amigo decide que a probabilidade dele tirar uma pergunta fácil seja 75%. Então, para que essa probabilidade dele tirar uma fácil seja 75%, vamos pensar o seguinte, a gente vai acrescentar X perguntas fáceis. Então, para que essa probabilidade seja 75%, quer dizer que o número de perguntas fáceis em relação ao total tem que ser 75%. Vamos aproximar um pouquinho aqui, ó. Bom, a gente tinha, vamos voltar. Inicialmente 5 perguntas fáceis. A gente vai acrescentar X. Então, quantas perguntas fáceis a gente vai ter? 5 mais X. A gente tinha um total de 20 perguntas. A gente está acrescentando X perguntas fáceis, a gente vai ter aqui, ó, 20 mais X. Né? Porque o nosso total de perguntas também mudou. Igual. Bom, agora sim vamos aproximar aqui, ó. Esse 75% eu vou simplificar. Eu sei que eu posso dividir isso daqui por 25 e dividir isso aqui por 25. O 75% equivale a... Opa, vamos fazer esse 3 um pouquinho maior. 3/4. A gente pode até voltar a essa explicação aqui, ó. Se 1/4 é 25%, quer dizer que o resto seria essa parte aqui, junto com essa parte aqui, junto com essa parte aqui. Essas 3 partes em verde, que são 3/4, equivale ao que sobra. Se em vermelho é 25%, esses 3/4 equivalem a 75%. Tá legal? Bom, o que eu vou fazer aqui é multiplicar cruzado. 4 vezes 5 mais x. 4 vezes 5 mais x. E 3 vezes 20 mais x. 3 vezes 20 mais x. Aqui eu vou distribuir 4 vezes 5. 20 mais 4 vezes x. 4x. Igual 3 vezes 20. 60 mais 3 vezes x, 3x. E vou juntar os termos semelhantes. Esse 3x vem subtraindo para cá. 4x menos 3x igual. O 60 permanece ali. E aquele 20 eu vou trazer subtraindo. 4x menos 3x é x. E 60 menos 20 é 40. Então, o número de perguntas fáceis que a gente... o número de perguntas fáceis que a gente tem que acrescentar é 40. Tá aí, gabarito letra D. Questão 6. Em uma escola, aqui, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%.
3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los, um a um, o entrevistador entra na sala oralmente e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês. O que essa questão está pedindo aqui, de uma certa forma, é qual é a probabilidade de pelo menos um aluno responder. Isso é o que fica implícito nesse enunciado. A probabilidade de pelo menos um aluno responder. Vamos completar isso aqui. Bom, são 3 alunos. Vamos começar pensando o seguinte, ó. Se para cada aluno a probabilidade dele falar inglês é 30%, a probabilidade dele não falar inglês é 70%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a probabilidade de nenhum deles falar e subtrair isso do total. Primeiro, segundo e terceiro. A probabilidade do primeiro não falar inglês, do segundo não falar inglês e do terceiro não falar inglês. A probabilidade dele não falar. Bom, vamos dar uma olhada, as alternativas estão na forma percentual, né? A probabilidade dele não falar é 70%, isso aqui na forma decimal é 0,7. Então, 0,7 do segundo não falar, 0,7 e do terceiro não falar, 0,7. Se a gente multiplicar essas probabilidades aí, a gente vai ter 0,343. Essa é a probabilidade de nenhum deles falar. Se eu quero saber a probabilidade de pelo menos um falar, o que eu vou fazer é 1 menos 0,343, que equivale a fazer o quê? 100%, que é a totalidade, menos 34,3%, que é a probabilidade de nenhum deles falar inglês. Bom, isso aqui na forma decimal é 0,657, ou na forma decimal, ou na forma percentual, 65,7%. Essa é a probabilidade de pelo menos um deles falar. Isso está muito relacionado àquela ideia que a gente viu de probabilidades complementares, né? Eu falei ainda que a palavra-chave era o pelo menos um, que aqui ficava implícito, tá? É mais fácil a gente calcular a probabilidade de nenhum deles falar do que o contrário. Para ilustrar isso para vocês, se eu fosse calcular a probabilidade de pelo menos um falar, seria o seguinte, ó. Fala, fala, fala. Isso daria uma conta. Fala, fala, não fala. Outra conta. Fala, não fala e fala. Outra conta. Não fala, fala e fala. Outra conta. Fala, não fala, não fala. Outra conta. Não fala, fala, não fala. Outra conta. Não fala, não fala e fala. Outra conta. Então, isso aqui são todas as possibilidades que teria para a gente ter pelo menos um deles que fala. Então, o que acontece? A gente pega a última possibilidade aqui, a gente calculou isso aqui, que a gente viu que era os 34,3%, e subtraiu do total. Quer dizer que todo o resto somado, se a gente fosse juntar tudo isso daqui, ele teria que dar os outros 65,7%, tá? Questão 7. Aqui. Um dado não viciado com 6 faces numeradas de 1 a 6 é lançado 3 vezes. Qual a probabilidade de o produto dos resultados ser igual a 20? Isso é uma coisa interessante. Ele vai ser lançado 3 vezes.
Então aí já fica complicado de você fazer aquela famosa tabela. Então eu vou começar pensando, como muitas vezes eu começo, que é o total de possibilidades. O total aí são 3 lançamentos. São 6 possibilidades para o primeiro, 6 para o segundo e 6 para o terceiro. A gente tem aí um total de 216 possibilidades. Agora, a gente tem que pensar nas possibilidades do produto dos resultados, e o produto é resultado de uma multiplicação, ser igual a 20. Para que o produto seja 20, eu vou começar pensando o seguinte: a gente pode ter 4, 5 e 1, né? Mas é claro que esses 3 eles podem trocar de ordem. 4, 5 e 1 poderia ser 4, 1 e 5. Ou poderia ser 5, 4 e 1. O que eu quero te dizer? Aqui a gente tem uma permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial. Portanto, a gente tem 6 possibilidades de obter o 20 assim, como 4, 5 e 1, 4, 1 e 5, né? 5, 4 e 1, se você quiser, você pode fazer o resto. Mas a gente também tem que estar esperto que a gente pode obter o 20 de outra forma. A gente poderia ter 2, 2 e 5, né? Que, naturalmente, a gente poderia permutar 2, 5, 2. Isso aqui seria o quê? Uma permutação de 3 elementos com 2 repetições. Portanto, 3 fatorial, 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual a 3. Claro, 2, 2, 5, 2, 5, 2 ou 5, 2, 2, né? Então, 6 e 3 a gente tem a probabilidade em um total de 216 possibilidades que a gente calculou ali no começo. 6 aqui e 3 aqui, a gente tem 9 possibilidades do produto ser 20. 9, 216 a gente pode simplificar. Vou dividir o numerador por 9 e o denominador por 9. Essa probabilidade vai ser 1/24. Tá aí nosso gabarito letra C. E questão 8. Um aprendiz de feiticeiro, numa experiência investigativa, tem à sua disposição 5 substâncias distintas, entre as quais deverá escolher 3 distintas para fazer uma poção. No entanto, 2 dessas 5, quando misturadas, anulam qualquer efeito reativo. A probabilidade dele obter uma poção sem efeito reativo. Eu vou pensar de novo o seguinte: qual é o total? Entre 5 que ele tem disponíveis, ele vai escolher 3, né? Então, o total é uma combinação de 5 para 3. Portanto, 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Combinação de 5 para 3 aí. O 5 eu vou abrir até o 3 para cortar, então 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial eu vou deixar ali para cortar mesmo, né? E o 2 fatorial ali eu vou resolver, e 2 fatorial é 2, né? Porque é 2 vezes 1. Olha que legal. Esse 3 fatorial morre com esse 3 fatorial. Esse 4 eu vou dividir com esse 2, fica 2. Portanto, combinação de 5 para 3, ficou 5 vezes 2, 10. Esse é o total de possibilidades que ele pode misturar esses negócios. Agora, entre as 5, vou chamar de A, B, C, D e E, tem 2 substâncias, que aparentemente ele não sabe quais são, que quando misturadas anulam o efeito da poção.
Então, vamos supor que essas substâncias aí sejam A e B. Como ele vai escolher 3, ele poderia pegar A e B com C, ou A e B com D, ou A e B com E. Os casos favoráveis, né? O que a gente quer saber nesse caso são os casos, as possibilidades da poção dele não ter efeito, são 3. Seria misturar. A gente fez aí no braço, né? Se A e B são os que não dão certo, pode ser A, B e C, ou A, B, ou A, B e E. Portanto, essa probabilidade que a gente quer saber a gente tem 3 possibilidades em um total de 10, que são 30% gabarito letra B.